Oi, eu sou o Júnior Rodrigues. Eu sou a Bárbara Maia e esse é o Cumbuca Nerd. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que rolou na CinemaCon 2026, que não é um evento assim voltado para o público geral, ele é mais fechado para os exibidores de cinema, para alguns convidados especiais. Eles vão mostrar as apostas para o ano e também os lançamentos, com algumas novidades do que vem por aí. E esse evento, que contou com o creme de la creme da indústria cinematográfica, aconteceu entre os dias 13 e 16 de abril no Caesars Palace, que é um hotel lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, né? E vários estúdios fizeram todos os anúncios do que vem por aí, com cena inédita, com a cambada de trailer e muito spoiler. A gente vai tentar fazer um apanhado, né, aqui, sem dar tanto spoiler, mas cuidado que pode escapar um ou outro, né? Então prepare seus corações. Já foram avisados. Você já foi avisado, você também já foi avisado. Oi, o meu nome é Peter Parker. Você não lembra de mim, mas a gente se conhecia. Uma coisa ruim ia acontecer e o único jeito de impedir era fazer todo mundo se esquecer de mim. Porque eu não sou só o Peter Parker. Eu sou o Homem-Aranha. E vamos começar com a Sony Pictures, que revelou umas novidades sobre o novo filme do Homem-Aranha, que é Homem-Aranha: Um Novo Lar. Na cena revelada, a gente vê o Ned, amigo do Peter Parker, tentando desvendar a verdadeira identidade do Homem-Aranha. E, como vocês devem lembrar, no final do último filme, o Peter pediu pro Doutor Estranho apagar da memória de geral quem era o Peter Parker, o Homem-Aranha. Porque ele temia que os vilões que ele conhecia, né, que sabiam da identidade dele, pudessem atacar seus familiares e amigos. Então ele fez esse pedido desesperado pro Doutor Estranho. E deu bem até demais. A cena ainda mostra a MJ beijando o novo namorado dela, que aparece em uma cena lá na frente do Peter. Ele fica meio assim desconfortável, mas ele não pode falar nada, ela não lembra quem é ele, né? E a gente vai ver essa cena impactante no filme. Foram revelados também 2 cartazes do filme. O primeiro é um reflexo da MJ na face do próprio Homem-Aranha, e no outro é o Peter mesmo lutando contra os tentáculos, que são uns ninjas que vão aparecer no próximo filme também. Caramba, remete um pouquinho de bonequinho de massa do Power Ranger, né? A trama do filme, ela vai envolver toda a questão do Peter sem ter as pessoas que ele ama por perto e também tendo que enfrentar novos vilões, e ainda toda essa perda de memória vai afetar os poderes dele e o próprio corpo do Homem-Aranha. Aí a gente vai descobrir até onde isso vai chegar, né? O filme estreia no dia 30 de julho de 2026, tá bem aí já. E a Sony também revelou novidades sobre o novo filme do Aranhaverso, que vai mostrar um pouquinho da continuação do segundo filme, quando o Miles Morales ficou preso numa realidade alternativa meio sombria, e ele dá de cara com o tio Aaron lá, e ele vai ter que fazer uma corrida contra o tempo para poder voltar para casa. Eu confesso que os filmes do Aranhaverso são os meus favoritos. Eu não achei que ia gostar tanto assim, porque eles têm uma pegada meio surreal do universo do Homem-Aranha, uma coisa que os filmes live action não conseguem trazer, sabe, esse gostinho assim de coisa fantástica, brilhante no universo do Homem-Aranha. Então eu gosto muito dessa pegada que eles trazem no filme. A sinopse, como eu falei, promete fazer essa jornada de volta do Miles para casa, tentando reconstruir tudo que se perdeu no segundo filme. A estreia está prevista para 17 de junho de 2027. Se for menina, como vamos chamá-la? A guerra se retroalimenta. Die Malerschule, die Elisnin, Ruhe
mais eu luto, mais nossos inimigos revidam. Vamos de Warner Bros, gente. Bora, Júnior? Bora. Então, mas antes, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, dar uma balançada no sino para ativar as notificações e ficar por dentro da nossa cumbuca. Dentre vários títulos que a Warner apresentou, a gente tem o Duna Parte 3, com os 7 minutos iniciais, ou seja, não foi assim só um trailer, eles botaram 7 minutos iniciais do filme. E o diretor prometeu que vai ter, entre aspas, uma guerra no espaço com muito mais ação, mostrando os Fremen desembarcando em um planeta e sendo recebidos a coisas, sendo recebidos, não sei se pode falar aqui, se vai, enfim. E no elenco vamos ter de volta o Timothée Chalamet, a Zendaya, a Florence Pugh e vamos ter novidades como a Anya Taylor-Joy e também o Robert Pattinson, que vai interpretar um vilão. E ouso dizer que a gente vai ter muito dessa química do Robert Pattinson com a Zendaya. Eles estão no hype esse ano, estão com vários projetos juntos, principalmente depois de The Drama. Estão fazendo muitas aparições, né, em conjunto. E Sim. eu vi até que a Zendaya disse que antes de trabalhar com Robert, ela teve que assistir todos os filmes de Crepúsculo, que ela nunca tinha assistido. E curiosamente ela disse que gostou muito, né? Ela disse que na época não estava no hype da galera, não era daquele pessoal que assistia, que acompanhava os livros também, mas que ela gostou muito hoje em dia assistindo. Duna Parte 3 vai estrear agora, dia 17 de dezembro de 2026. Fiquem ligados. Você está assistindo Cumbuca Nerd. Flags. Stories. We're in the great game now. E vamos agora para minha parte favorita dos anúncios da Warner. Acho que não dá para perceber, assim, levemente. Preparei meus 3 dragões aqui, porque vai finalmente sair, já foi anunciado que vai sair o filme sobre a conquista de Aegon, que é uma parte super importante que vem antes do Game of Thrones e antes de House of the Dragon, da Casa do Dragão, que vai mostrar Aegon, o Conquistador, praticamente um dos mais importantes da Casa Targaryen, abandonando Valíria e conquistando Westeros. É muito legal porque essa história que conta lá mais ou menos 400 anos antes da Daenerys, né? Sim. Que a gente só conhece de ouvir contar histórias, tanto nos livros quanto nas séries, né? Agora a gente vai ter a oportunidade de finalmente ver o começo dos Targaryens em Westeros, né? A vinda deles da terra de Valíria, lá, dos sangues puros de dragão. E eu tô muito louco para ver como eles vão fazer o Balerion. Porque foi o maior dragão que já existiu. Ele é descrito assim do tamanho de uma cidade, que ele cobria tudo com a sombra dele quando passava. Então, eu tô muito ansioso para ver como eles vão fazer o Balerion acontecer. Nossa, com certeza. E agora, parando para pensar, também vai ter a Veiga, a nossa velha da Casa dos Dragões, a salva de palma para terror do INSS de Westeros. A Veiga, se vocês assistem a Casa dos Dragões, ela já era enorme, né? O Balerion Exatamente. é maior que ela ainda. Com certeza. E como será que vai aparecer a perdição de Valíria, né? Isso a gente não sabe quantos minutos que vai ter, se vai ser muito grande. Então são várias coisas que vai ficar por conta do Beau Willimon, de House of Cards. Outra surpresa também, que pegaram o roteirista de uma série política e vão colocar no universo de Game of Thrones. E aí, vai sair alguma coisa muito interessante, para dizer o mínimo, né, Júlio? A gente sabe que, apesar da fantasia e das guerras, né, Game of Thrones tem até um viés político também ali no Bastante. meio, né? E eu quero ver também, assim, uma coisa que eu tô bem ansioso, é como que eles vão adaptar a essa questão que é polêmica, né? Os 3 primeiros Targaryens que chegaram eram 3 irmãos. E eles têm várias relações ali entre eles, Sim. né? Pra formar a dinastia Targaryen. Quero saber. Nada que a gente não tenha visto em um pouquinho Game of Thrones, mas Exatamente. especificamente nesse contexto é muito mais, né,
delicado. Principalmente pro pessoal da fé dos antigos deuses lá, que chegaram dos Ândalos e primeiros homens. Foi anunciado que vai ter esse filme, mas ainda sem data de estreia. Vamos aguardar, né? Com certeza. Vamos continuar falando sobre o Warner e sobre a nossa Rhaenyra jovem, a Millie Alcock, só que agora em uma produção totalmente diferente, da DC Studios e do filme de Supergirl. É isso aí, a DC mostrou uma cena do novo filme da Supergirl que vem aí, né? A gente teve o reboot da franquia com o retorno do Superman, né? Agora com uma nova roupagem, a gente conheceu também o Krypton pela primeira vez nos cinemas, que apareceu, e ele é o cachorro da Supergirl, da Kara, né? E a gente vai ter de volta a presença do Jason Momoa no universo da DC, só que dessa vez não como o Aquaman, né? Como o Lobo. A gente não sabe ao certo se ele vai ser um vilão, se ele vai ser um anti-herói, se ele vai ser uma pedra no sapato da Kara, mas a gente tem ele de volta na DC. A gente vai poder ver a partir do dia 25 de junho de 2026. Garfinho, você aceita Karen Beverly como sua legítima esposa? Vamos brincar! Falando um pouquinho agora da Pixar e da Disney, a gente vai falar de Toy Story 5, que vem aí a produção, que retrata um pouco da vida da Bonnie, que tá meio viciada numa espécie de iPad, que eles chamam no filme de Lilypad, e os brinquedos liderados pela Jessie, que vão entrar num confronto ali contra uma máquina. Tem uma briga também física da Jessie contra o tablet, né? Esse tablet super tecnológico e com vida própria, que é um brinquedo animado também, como tudo que acontece no universo de Toy Story, né? Eu confesso que tenho uma memória afetiva, né, com esses filmes que desde criança que eu gostava, e eles se prolongaram ao longo do tempo, né? Já tem até spin-off do Buzz também, e conseguiram conquistar novos públicos a cada ano e estão aí até hoje, né? Lend me the strength of the old fathers, so that I may fight once more. Ever since they arrived. Are you prepared to die? The question is, who will you be? E o grande momento da CinemaCon 2026, ainda falando de Disney e Marvel, foi quando Robert Downey Jr., o nosso Tony Stark, agora Senhor Destino, junto com o nosso Steve Rogers, o Chris Evans, subiram ao palco para mostrar o trailer completo de Vingadores Doomsday. No trailer foram mostradas cenas do Doutor Destino ajoelhado, Thor comentando que todos os heróis morreram, Shang-Chi enfrentando Gambit, a Mística se transformando em Helena e o Steve Rogers aparecendo. O Steve Rogers se aproxima do Thor e fala: "Ei, amigo." E o Thor responde: "Isso não é possível." Impossível, gente. Aí aparece aquele grande momento. O Capitão América ergue a mão e vem o que na mão dele? A Mjolnir? Mjolnir, novamente. Que legal. O Kevin Feige, o atual presidente da Marvel, ele disse que o filme ele continua de onde o Ultimato parou, né? Toda aquela série de acontecimentos traumáticos do último filme, mas traz também um novo momento, que é o aparecimento dos mutantes, finalmente, na franquia de heróis da Marvel no cinema. Finalmente veremos as crias do Professor Xavier. Vai ser a maior reunião de heróis que a gente já viu na telona. A estreia do filme está prevista, acreditem, para o dia 17 de dezembro, no mesmo dia de Duna Parte 3. Então, gente, já se preparem que mês de dezembro vai ser muito legal. Já pode dar um ingresso pro cinema pro pessoal de presente de Natal, porque, nossa senhora, hein, gente? I got good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters. Agora vamos para Paramount. Se preparem todo mundo com seus Hadouken, Shoryuken, Ataque das Kuruba, Cyber Robocop e muito mais, porque a Paramount liberou o trailer de Street Fighter. Todo ambientado nos anos 90. Mais precisamente, me corrija, editor, se eu estiver errado. Mais precisamente em 1999, que aparece a Chun-Li, a linda maravilhosa, dos colchão. Chun-Li aparece
recrutando os jogadores para um torneio mundial de lutadores. Ela aparece lá recrutando o Ken e o Ryu, só que a gente consegue ver um pouquinho do Dawson, consegue ver também a Cammy, tem uma troca ali, um diálogo super legal ali entre a Cammy e a Chun-Li. E assim, mais rápido que uma propaganda da Jequiti, aparece o Jason Momoa, Momozão, Olha ele aí como de novo. Blanca. Blanca, né, que para quem não sabe, é um personagem que tem origem brasileira, né, nos jogos de Street Fighter. E agora vai ser lançado quando? 15 de outubro de 2026, ou seja, mas daqui a pouco. A gente piscou, já tá ali nos Tiger Robocop da vida. Eu tô muito ansioso por esse filme porque Street Fighter foi um jogo que eu gostei muito quando era criança, ali pelos anos 90, né? O boom dele foi nos anos 90, apesar de ter saído no finalzinho de 87, por aí. Mas teve já uma tentativa de levar os filmes para o cinema, né? Não muito bem sucedida, não foi tão bem recebido assim pelo público em geral. E tem agora um clássico cult, né? Assim, elevou status cult porque o Raul Juliá interpretava o Capitão. E foi assim, foi o último papel de destaque dele que ele fez pelos filhos e tudo. Então tem essa coisa mais cult. Acabou ficando, né? Assim. A Kristen Croy, que fez em 2009 um filme sobre a Chun-Li. Cheguei a assistir, mas lembro pouquíssimo. Não marcou também esse Foi. filme. Mas as expectativas estão altas porque a gente percebeu que eles vão trazer um pouco de humor com a pegada séria e os efeitos estão muito lindos, pelo que a gente pode perceber. O CGI tá impecável e eu gostei da escalação dos atores também. É isso, pessoal. Esse foi o Cumbuca Nerd especial CinemaCon 2026. Fiquem ligados, porque se vocês não seguem a gente na rede social, vocês perdem muita coisa. Vai ter vários shorts e reels durante a semana. Então, fiquem ligados para conteúdo exclusivo, hein? Até a próxima. E esse foi o Cumbuca Nerd.